Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 24 de janeiro. A Força Nacional do SUS desembarca em Roraima para ajudar no socorro ao povo Yanomami. Operação da Polícia Federal investiga irregularidades em contratos de empresas que prestam serviço a unidades de saúde de Pernambuco. A chacina da família no Distrito Federal. A polícia encontra mais 3 corpos que podem estar relacionados ao crime. E ainda, a Petrobras anuncia um reajuste no preço da gasolina nas refinarias. Agora no Brasil TV. Integrantes da Força Nacional do SUS já estão em Roraima para ajudar na crise humanitária na terra Yanomami. Já são 47 crianças Yanomami internadas no Hospital Infantil de Boa Vista por desnutrição, pneumonia, malária e diarreia. As imagens do Conselho de Saúde Indígena Yanomami mostram a comunidade Cachoeira, dentro da reserva. Uma área que, segundo o Conselho, foi tomada por garimpeiros. Em Boa Vista, o secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Veibe Itapeba, que esteve por 2 dias na reserva, relatou que presenciou um cenário de guerra e de intimidação praticado por grupos de invasores armados. Só foi possível nós chegarmos no território por conta da presença da Força Aérea Brasileira. Nós descemos dentro do garimpo. Então o garimpo invadiu as aldeias e essas comunidades estão à mercê do crime organizado. Eu não falo garimpeiros, eu falo crime organizado porque são muitas pessoas armadas, coagindo, não se intimidam com a presença da Força Aérea Brasileira. Então nós precisamos de fato implementar um plano de desintrusão. A crise sanitária dos Yanomami revela uma terra indígena desassistida. Postos de saúde fechados ou desabastecidos, quando não ocupados e invadidos por garimpeiros, equipes médicas sem condições para poder fazer seu trabalho, sem condições para poder visitar as aldeias, para poder reativar programas fundamentais no tratamento, no combate à desnutrição, na prevenção, o tratamento da malária. Os primeiros 12 profissionais de saúde da Força Nacional do SUS chegaram a Roraima na noite de ontem para ajudar na crise humanitária do povo Yanomami. A equipe vai se dividir no atendimento na capital e também dentro da reserva indígena. A Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista afirmou que atualmente 47 crianças Yanomami estão internadas no Hospital Infantil da cidade. As principais causas das internações são diarreia aguda, desnutrição, pneumonia e malária. O garimpo na terra Yanomami avança junto com a devastação ambiental no território. De 2020 para 2021, a área desmatada para garimpagem cresceu 46%. E em 4 anos, mais que dobrou, de 1.200 hectares para 3.200 hectares. O avanço de invasores combinado com a destruição da floresta provoca graves danos na vida dos indígenas. É crucial entender que o garimpo provoca, além de uma série de impactos sobre a floresta e sobre os rios, mas também desorganiza o modo de vida tradicional dos povos que habitam esse território. E é essa desorganização que compromete a capacidade desses povos de produzir seu próprio alimento, levando aos casos extremos de desnutrição. O governo Lula exonerou 22 dos 39 coordenadores regionais da Fundação Nacional dos Povos Indígenas e outros 21 servidores que ocupavam cargos de coordenação, diretoria e assessoria da FUNAI. Em nota, a Fundação afirmou que essas exonerações são ajustes na gestão, algo natural em mudanças de governo e que já estavam previstas desde o início do ano. Polícia Federal vai pedir a transferência para uma penitenciária de segurança máxima do homem conhecido como Colômbia, apontado pela PF como mandante dos assassinatos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Ontem, o superintendente da PF no Amazonas afirmou que vai pedir o indiciamento de Colômbia. Rubem Dario da Silva Vilar, conhecido como Colômbia, já era apontado por testemunhas como mandante do crime. Mas só agora, depois do aprofundamento das investigações, a Polícia Federal conseguiu comprovar a ligação dele com os assassinatos. Na véspera do crime, ele tem ligação dele para os suspeitos
no dia do crime, várias ligações telefônicas também para um dos criminosos. Além disso, ele forneceu a munição que foi utilizada também no assassinato. E além disso, nós temos também o pagamento que ele realizou para o advogado do Amarildo, o Pelado, um dos executores, um dos assassinos aí. Segundo a PF, Colômbia vai ser indiciado como mentor intelectual das mortes e também como chefe da quadrilha de pesca ilegal no Vale do Javari, porque, segundo a polícia, ele fornecia as embarcações aos pescadores. A morte de Bruno Pereira foi em represália à fiscalização que ele fazia para combater essa prática ilegal em terras indígenas. Segundo a PF, os criminosos achavam que o indigenista dava prejuízo ao grupo com apreensões de embarcações, peixes e material de pesca. O jornalista britânico Dom Phillips morreu porque estava com Bruno no momento da emboscada. O crime foi em 5 de junho do ano passado, no extremo oeste do Amazonas. Os corpos só foram encontrados 10 dias depois, numa área de difícil acesso. Todo o trabalho na cena do crime foi gravado. Imagens em 360 graus permitiram que peritos em Brasília analisassem cada detalhe. As provas minuciosamente vistoriadas formam laudos técnicos que embasam os indiciamentos. Pelo duplo homicídio, estão presos Amarildo da Costa Oliveira e Jefferson da Silva Lima, que confessaram ter atirado em Bruno e Dom. Ozenei da Costa Oliveira, irmão de Amarildo, também está preso. Ele nega envolvimento nos assassinatos. A polícia disse que um outro irmão de Amarildo, Edivaldo, foi indiciado ontem por participação nas mortes. Edivaldo da Costa Oliveira, que até então, nas nossas investigações iniciais, ele teria participado da ocultação dos cadáveres, mas ficou evidente também que ele participou materialmente, auxiliando materialmente no homicídio. Ele entregou a espingarda calibre 16 nas mãos do Jefferson, ciente de que ele a utilizaria no assassinato ali do Bruno. Rubem Vilar foi preso em julho do ano passado, mais de um mês após o crime, ao comparecer na Polícia Federal com um documento falso. Ele tinha identidades de 3 países, inclusive do Brasil. A PF comprovou que ele é colombiano, da cidade de Puerto Nariño. Por esse crime, Colômbia chegou a ser solto após pagar fiança, mas foi preso de novo por violar as condições para a liberdade provisória. Ele ainda está em Manaus e desde dezembro do ano passado, a PF quer a transferência dele para um presídio federal. Os outros 3 presos já estão fora do estado. Os advogados de Amarildo, Ozenei e Jefferson afirmaram que as informações noticiadas não estão nos autos e que os acusados têm o direito de conhecer todas as provas do caso. A defesa de Colômbia disse que não vai se pronunciar e nós não conseguimos contato com a defesa de Edivaldo. Polícia Federal está investigando desvios de dinheiro público em contratos da Secretaria de Saúde de Pernambuco. A Camila Torres traz os detalhes. Olá, boa noite. 17 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em hospitais, empresas e residências em 3 cidades de Pernambuco, Recife, Olinda e Paulista, na região metropolitana, e também em Aracaju, em Sergipe. A investigação é feita pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União, que analisam contratos na área da saúde desde o ano de 2012. A investigação aponta várias irregularidades no contrato da Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes, que administra o Hospital Estadual Miguel Arraes, em Paulista. O contrato é referente à limpeza e fornecimento de comida. De acordo com a investigação, os sócios da empresa contratada para esses serviços são parentes dos diretores da Fundação que administra o hospital. Há indícios de favorecimento, superfaturamento e desvio de verbas. O dinheiro do contrato veio do governo federal. De acordo com as investigações, essa fundação é responsável pela administração de 18 unidades de saúde aqui no estado, na capital e no interior. Outros contratos também vão ser investigados. Mais de 100 policiais civis e militares, além de guardas municipais, fizeram uma operação contra o tráfico de drogas no litoral do Paraná. Olá, os agentes foram às ruas de Pontal do Paraná e de Guaratuba, cidades do litoral do estado, para cumprir 21 mandados de busca e apreensão.
14 pessoas foram presas em flagrante e 2 menores foram apreendidos. Com eles, a polícia encontrou 4 armas de fogo, 150 munições e R$18 mil em dinheiro, além de drogas como maconha, êxtase e cocaína. 41 aparelhos celulares e um veículo também foram apreendidos. Hoje foram 21 mandados de busca e apreensão que geraram aí esse resultado, e as investigações prosseguem no sentido de identificar outros traficantes, quadrilhas que atuam aqui no litoral, e também verificar a eventual participação dessas armas apreendidas em crimes de homicídio acontecidos aqui antes do verão na região do litoral. De Curitiba, Wesley Cunha para o Brasil TV. E ainda no Paraná, a Polícia Civil indiciou o caminhoneiro que provocou 18 acidentes ao dirigir desgovernado por mais de 100 quilômetros. Segundo a polícia, Nilson dos Santos, de 35 anos, confessou ter bebido e usado drogas antes de pegar no volante. O teste do bafômetro deu positivo. No último dia 14, ele saiu de Ponta Grossa e provocou acidentes na BR-277 e na área urbana de Curitiba. O caminhão só parou por causa de uma pane no motor. O caminhoneiro foi indiciado pelos crimes de omissão de socorro, dirigir com capacidade psicomotora alterada, fugir do local do acidente e também tentativa de homicídio. O Ministério Público tem agora 10 dias para analisar esse caso e decidir se apresenta denúncia à Justiça. Um carro desgovernado invadiu uma área de lazer infantil de um condomínio e atropelou uma criança de 2 anos que acabou morrendo. Esse caso foi na cidade de Timon, no Maranhão. O acidente foi ontem por volta das 9 horas da noite neste condomínio que fica aqui na cidade de Timon, a 434 quilômetros de São Luís. Informações repassadas pela polícia dão conta de que uma mulher que chegava para participar de uma festa, ao tentar estacionar o carro, acabou perdendo o controle do veículo que invadiu um parquinho onde brincavam as crianças. A vítima, um menino de 2 anos, Álvaro Leal, morreu na hora. A mãe ainda tentou ajudar a criança, mas acabou fraturando uma das mãos. Outras 2 pessoas também foram atingidas. Uma adolescente de 15 anos que estava com outra criança pequena no colo brincando no balanço. A motorista do veículo já foi identificada, mas até agora não se apresentou à polícia. Mais cedo, os investigadores voltaram até o condomínio para recuperar imagens do circuito de câmeras de segurança para tentar entender a dinâmica do acidente. O corpo da criança foi sepultado no início da tarde de hoje na cidade de Teresina, num cemitério particular. Aqui de Timon, Murilo Lucena para o Brasil TV. E outra criança morreu hoje pela manhã em Campinas, no interior de São Paulo, ao ser atingida por uma árvore que caiu num parque da cidade. Olá, uma queda de árvore que ocorreu dentro de um dos principais parques públicos de Campinas atingiu 2 pessoas, entre elas uma criança de 6 anos que infelizmente não resistiu. A outra vítima é uma mulher que caminhava pelo local quando foi atingida pela árvore. Ela foi encaminhada em estado grave para um hospital aqui de Campinas. Pessoas que estavam no parque no momento em que a árvore caiu gravaram imagens e dá para ver bastante gente por ali chocada, assustada com o que aconteceu. Depois chegou o SAMU e o resgate do Corpo de Bombeiros para atender as pessoas feridas. Além da mulher que foi atingida, a mãe da criança também foi atendida em estado de choque. Havia outras crianças no local, elas faziam um piquenique para comemorar um aniversário e pelo menos uma delas saiu com o braço enfaixado. Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar das equipes terem chegado em 10 minutos ao local, elas não chegaram a tempo de socorrer a menina. Um médico chegou a fazer os primeiros socorros, mas infelizmente a menina não resistiu. O parque foi fechado após o acidente e na manhã de hoje o prefeito decretou o fechamento de todos os parques e praças de esporte públicos de Campinas por tempo indeterminado. Os motivos são as chuvas dos últimos dias e o risco de outras quedas de árvores. Em uma semana, a Defesa Civil já registrou mais de 200 quedas de árvores pela cidade. Júnia Vasconcelos para o Brasil TV. E na zona oeste do Rio, um incêndio de grandes proporções destruiu 10 ônibus usados para transportar alunos da rede municipal de ensino. Gabriel Barreira tem as informações.
Um incêndio de grandes proporções tomou conta da garagem da Unifret, uma empresa que aluga ônibus para a Prefeitura do Rio justamente para fazer o transporte de crianças no período escolar, que está quase voltando. As crianças voltam a estudar no dia 6 de fevereiro, mas felizmente a Prefeitura do Rio informou que vai conseguir contratar novos ônibus, alugar novos ônibus para que esse transporte seja feito regularmente. Nesse incêndio, ninguém ficou ferido, mas o Corpo de Bombeiros precisou chamar 4 quartéis para apagar esse incêndio. Os quartéis de Santa Cruz, Irajá, Campo Grande e Sepetiba. O incêndio foi controlado por volta de 6h40 da manhã, quando os bombeiros continuaram fazendo o trabalho de rescaldo. Um funcionário da garagem ouviu uma explosão por volta de 5 da manhã, quando chamou o corpo de bombeiros. Os moradores que moram ali perto ficaram muito assustados com o barulho e com o tamanho das chamas, mas felizmente os bombeiros conseguiram controlar esse incêndio de grandes proporções. Gabriel Barreira para o Brasil TV. A polícia do Distrito Federal encontrou nessa madrugada mais 3 corpos que podem estar relacionados àquela chacina da família da cabeleireira Elisamar Silva. No total, são 10 desaparecidos e agora 10 corpos encontrados. Os corpos estavam na área rural de Planaltina, a cerca de 5 quilômetros do local usado como cativeiro pelos bandidos. As 3 vítimas, um homem, uma mulher e uma adolescente, foram colocadas dentro de uma cisterna ao lado de uma casa abandonada. Para dificultar as buscas, os corpos foram cobertos por cal e areia. A polícia chegou ao local ontem à noite, a partir de informações fornecidas por um dos presos. A perícia trabalha na identificação das vítimas. Ao todo, segundo as investigações, 10 pessoas foram vítimas dos criminosos. O caso veio à tona no dia 13 de janeiro, quando um carro com 4 corpos carbonizados foi encontrado em Cristalina, no entorno do Distrito Federal. No veículo estavam Elisamar e 3 filhos dela. No dia seguinte, foram encontrados 2 corpos carbonizados no carro do sogro de Elisamar, Marcos Antônio, em Unai, Minas Gerais. A polícia acredita que são de Renata Belchior e Gabriela, mãe e irmã de Tiago. O exame de DNA ainda não foi concluído. 4 dias depois, a polícia encontrou o corpo do sogro de Elisamar, Marcos Antônio, no terreno de uma casa onde, segundo as investigações, a família foi mantida em cativeiro. Na madrugada de hoje, foram encontrados outros 3 corpos, que os investigadores acreditam que sejam de Tiago, o marido de Elisamar e pai das crianças, Cláudia Regina Marques de Oliveira, ex-mulher do sogro de Elisamar, e Ana Beatriz, filha de Cláudia. Com esse desfecho desse encontro dos corpos, mesmo não identificados, mas eram as pessoas que a gente estava procurando. 3 homens foram presos na semana passada. 2 deles, de acordo com a polícia, moravam na mesma chácara dos avós das crianças. Um 4º suspeito de envolvimento nos crimes, Carloman Santos Nogueira, está foragido. A polícia encontrou digitais dele no cativeiro. Segundo as investigações, o grupo planejou o sequestro para tirar dinheiro da família. Essas pessoas foram levadas para o cativeiro, lá foram extraídas senhas, os cadernos demonstram que lá constavam CPF, número de contas, os cartões bancários foram encontrados lá no cativeiro. Então, para a investigação, essas vítimas foram extorquidas lá dentro mediante grave ameaça, também pelo uso de violência e também arma de fogo. A polícia aguarda a identificação dos corpos para oficializar o encerramento das buscas por vítimas. Mas a polícia ainda apura quanto dinheiro os bandidos conseguiram tirar da família e se outras pessoas participaram da chacina. Está preso em Uberlândia o bolsonarista que destruiu o relógio de Dom João VI durante os atos antidemocráticos em Brasília. Hoje a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa dele, em Catalão, Goiás. Foram apreendidos um celular, um carro e uma caderneta com anotações.
Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos, passou a noite aqui no presídio Uberlândia 1. Segundo a direção da unidade, ele está numa cela separada para que seja preservada a segurança dele. O presídio comunicou a prisão ao STF e aguarda a deliberação judicial de transferência se for solicitada. A prisão de Antônio é preventiva, sem previsão de liberdade. Segundo a direção do presídio, ele ainda não passou pela audiência de custódia. Antônio Cláudio é de Catalão, Goiás, mas foi preso pela Polícia Federal em um bairro aqui em Uberlândia no início da noite de ontem. Ele foi encaminhado para a delegacia da PF, mas no depoimento preferiu ficar calado. O STF foi comunicado dessa situação e ele é conhecido por conta dos atos de vandalismo ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília. Antônio Cláudio estava entre as pessoas que invadiram os prédios do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional. Ele foi flagrado pelas câmeras de segurança destruindo um relógio do século XVII. Uma obra de arte que foi presente da corte francesa para Dom João VI. Ele segue preso, então a prisão é preventiva, sem possibilidade de liberdade. A gente segue acompanhando esse caso. E nós não conseguimos contato com a defesa de Antônio Cláudio Alves Ferreira. E a seguir, os novos filhotes do Zoológico de Brasília. Eles são de uma espécie nativa da Amazônia e que está ameaçada de extinção. Brasil TV de volta falando do anúncio da Petrobras do aumento de 7,4% no preço da gasolina nas refinarias. Esse reajuste ainda não chegou nas bombas, não. Nos postos em São Paulo, os preços vinham caindo há 2 semanas seguidas. E essa variação agora exige que os motoristas pesquisem ainda mais antes de encher o tanque. Quem abastece todo dia já se deu conta que algo está diferente nas bombas. Do final do ano passado para cá, já deu uma caída assim. Já, não sei até quando, né? Mas já deu uma caída. Cheguei a pagar R$7 no litro da gasolina. Hoje a gente tá pagando o quê? Acho que 5,50 tá aqui, 4,50. Já deu uma boa baixada já. O reajuste da gasolina nas refinarias hoje de manhã ainda não chegou às bombas. Por enquanto, o que o motorista percebe é que o preço médio nos postos vem caindo há 2 semanas seguidas na capital. O levantamento da Agência Nacional do Petróleo mostra que o litro da gasolina comum começou o ano a R$ 5,23. Passou para R$ 5,00 e caiu agora para R$ 4,95. Um alívio no bolso, principalmente daqueles que trabalham todos os dias nas ruas. Ano passado você encher era quase R$100. Hoje você enche com R$60, R$55 você enche. Continuar abaixando é melhor ainda para nós que trabalhamos na rua. Para este economista da Fundação Getúlio Vargas, a queda no preço da gasolina pode ter reflexos positivos na economia da cidade. Quando nós analisamos uma gasolina, um diesel, enfim, esses combustíveis mais baratos, eles afetam também positivamente outros itens que são consumidos pelas famílias brasileiras. Boa parte do que é consumido no dia a dia é transportado via rodovias. É o nosso principal meio de transporte de mercadorias. Isso gera benefícios certamente em outras áreas por conta do preço do combustível, né? Estar mais baixo. O motorista que abastece em São Paulo deve ficar atento aos valores cobrados em cada posto. O levantamento semanal da ANP apontou que a diferença de um bairro para o outro pode chegar a R$ 2,70 por litro. E a gente encerra falando dos novos moradores do Zoológico de Brasília. São filhotes de sauim de coleira. É uma espécie de primata que está ameaçada de extinção. Tucupi tem cara de morcego, corpo parecido com o de um mico, mas é um sauim de coleira que mora no zoológico. Agora também pode ser considerado um papai coruja, que não larga dos filhotes 1 minuto. Ele passa boa parte do tempo com as crias nas costas. Às vezes divide a responsabilidade com a mãe, a Amarantos. A irmã, Maniçoba, também fica de olho nos irmãos. Todo esse cuidado compartilhado é justificado. Além de os filhotes serem frágeis e terem apenas 17 dias de vida, essa espécie está ameaçada de extinção. O sauim de coleira perdeu cerca de 80% da sua população nas últimas 3 décadas. A espécie é nativa do estado do Amazonas, mais especificamente da região metropolitana de Manaus.
A espécie só ocorre nessa região e a cidade está crescendo. Então, os animais estão passando por rodovias e acabam atropelados, eles têm contato com a rede elétrica, são eletrocutados. Infelizmente, algumas pessoas pegam para tráfico, para vender ou para criar como pet legalmente. Como a região amazônica é muito úmida e quente, a gente preparou um recinto com bastante umidade, bastante vegetação e com mar interna também para cuidar da questão da temperatura. E eles se adaptaram tão bem que estão reproduzindo e estão super bonitos também. O primeiro sauim que chegou no zoológico de Brasília foi o tucupi, em 2017. Amarantos, a fêmea, veio em 2019. Eles vieram por meio do Programa Nacional de Conservação. Nesses anos, já tiveram outros 3 filhos, um deles a maniçoba, que agora ajuda a cuidar dos irmãos. Deu para perceber a coincidência? Todos têm nomes que homenageiam a região amazônica. E a ideia é que, no futuro, os sauins retornem à natureza. A ideia é a gente criar, em todos os zoológicos brasileiros, uma população que seja viável para que a gente possa no futuro reintroduzir na natureza. Então é um processo que a gente chama de refaunação. É a gente cuidar das florestas e ter os animais para retorná-las ao seu ambiente natural no futuro. Por enquanto, o zoológico ainda não sabe o sexo dos filhotes. Isso só vai dar para saber daqui uns 4 meses. Aí vai ter aquele concurso clássico que a galera gosta para escolher os nomes. Mas já dá para visitar os sauins. É só chegar aqui, perto da área dos micos, com calma, não fazer muito barulho, que eles aparecem bem ali, ó, naquele vidro. Os sauins adultos pesam cerca de 500 gramas e têm 30 centímetros de corpo e mais 40 de cauda. Eles devem viver por 12 anos. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Excelente noite para você e até amanhã.